Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente. Este é o Aprender a Comer da Rádio Observador, com os melhores conselhos da nutricionista Mariana Chaves, que ela guarda exclusivamente para nós. Não é, Mariana? Olá, Nelson, claro. Olá. Olha, hoje vamos... aliás, queria aqui recordar um episódio da semana passada que eu gostei bastante, em que falavas do pó mágico para o intestino e principalmente como isso pode ser importante para quem viaja muito e tem um intestino um pouco desregulado por causa dessas viagens. Mas queria aqui regressar a um tema que já falamos algumas vezes, que é a importância do pequeno almoço. Tu insistes muito nisto. Um bom pequeno almoço deve ter proteína e fibra. Porquê é que esta combinação é tão importante logo de manhã? Olha, porque controla duas coisas essenciais, que é a nossa fome e a nossa massa muscular. Okay. E claro, tem que fazer a ressalva de que o pequeno almoço é a primeira refeição do dia, independentemente da hora. Então, porquê que é importante aqui? Quando vais ter um consumo de proteína elevado, tu vais ativar hormonas da saciedade, ajuda-te a ficar saciado, ajuda-te a estabilizar os açúcares também. E há um ponto muito importante, que às vezes as pessoas não sabem, é que a quantidade necessária para estimular o músculo, que não é igual para toda a gente, é cerca de 20 a 30 gramas de proteína de alta qualidade. Não é igual para toda a gente porque depende do tipo de proteína, mas também da idade, do sexo da pessoa e do contexto de exercício físico, porque é especialmente relevante para quando é associado a exercício físico de resistência, musculação, etc. E é relevante para pessoas acima dos 40 anos, em que naturalmente começam a perder a capacidade de produção de massa muscular da mesma forma como antigamente e, portanto, precisam de um pouco mais de consumo de proteína para esse objetivo. Isto não é para ganhar músculo, não é? Isto não é propriamente importante para quem quer ganhar músculo. Não, isto é realmente importante para todas as pessoas em idade adulta, estas doses são para a idade adulta, que queiram proteger o seu metabolismo, por esta questão que eu dizia, saciedade, controle glicémico, queiram manter a sua massa muscular, queiram manter a sua saúde óssea, portanto é homens e mulheres, e também a saciedade, porque a saciedade, aqui falámos em tempos num programa em que é muito importante manteres a tua saciedade e a tua glicémia para o teu humor, por exemplo. E por isso é relevante um pequeno almoço ser de qualidade. É uma campanha publicitária que era tu não és tu quando tens fome, não é? Vem daqui essa ideia. É, sem dúvida. Estás em déficit de alguma coisa. Alguma coisa. E depois também juntares a fibra é fundamental para também estes dois objetivos que eu falava, da regulação dos açúcares e também da nossa saciedade, já agora da microbiota, como falámos no podcast do Pão Mágico. Pronto, e se conseguirmos um pequeno almoço que tenha logo 10, 11 gramas de fibra pela manhã, já estás a fazer um terço do que precisas do dia e já estás no bom caminho. Boa. A primeira opção que nos trazes aqui de uma forma mais prática é termos ou fazermos uma taça fresca com iogurte e kéfir. Mas como é que chegamos a esses valores de referência, se quiseres? Isso, exatamente. Então vamos apontar para 30 gramas de proteína, 11 de fibra. Tá bem? Okay. E vou dar aqui 3 hipóteses, 3 pequenos almoços bons. Então, primeiro será 150 gramas de um iogurte grego, 0% de gordura. Atenção, que estou a dizer que escolhi este iogurte que tem 15 gramas de proteína em 100. Portanto, poderá ser grego ou não, tem que ter, iogurte natural, claro, esta quantidade de proteína em 100 gramas. Depois, juntar 100 gramas de kéfir natural, que já vai dar mais de 3,5 de proteína. Depois, juntar 2 colheres de sopa de linhaça moída, 180 gramas de frutos vermelhos, congelados naturalmente, porque nesta altura do ano são melhores opções financeiras e também de fitoquímicos. E depois, no fim, uma colher de sobremesa de manteiga de amêndoa ou manteiga de amendoim, para quem mais gostar. Aqui há um detalhe interessante que é porque é que eu pus os frutos vermelhos, porque tem os polifenóis, nomeadamente as antocianinas, que é o que dá aquela cor encarnada roxa-preta dos frutos vermelhos, está bem? Que vai ser muito importante, e também vitamina C, logo para começarmos com antioxidantes de manhã, e tem também um efeito anti-inflamatório. Portanto, é importante, para além da questão que estávamos a falar da proteína e da fibra, mas aqui tens essa quantidade de 30 gramas de proteína, 11 gramas de fibra, e eu acho que deixa-te saciado pela manhã toda.
Para quem prefere assim um pequeno almoço um bocado mais salgado e até mais robusto, o feijão pode ser uma boa opção no pequeno almoço, porque, principalmente os ingleses, nós estamos habituados muito a ver o pequeno almoço inglês, o mais norte da Europa, ter sempre feijão. Isto é saudável? Sem dúvida, sem dúvida. Super saudável. O feijão, uma fonte de fibra, proteína e com hidrato de carbono, que com estes dois nutrientes lá dentro tem uma absorção mais lenta. A única coisa que no pequeno almoço inglês não está bem é o bacon. Portanto, se deixarmos o feijão, que pode ser preto, catarino, por exemplo, funciona também, com 2 ovos, por exemplo, 2 ovos mexidos, escalfados. Atenção, agora vou dar aqui a minha sugestão de pequeno almoço. 100 gramas do feijão, 2 ovos mexidos, escalfados. Uma fatia de pão integral, seja centeio, espelta, trigo, 30 ou 50 gramas, não é? Porque isto, obviamente, depois em termos calóricos vai ser diferente. E uma colher de sopa de sementes de cânhamo, que a colher de sopa já vai dar 5 gramas de proteína e isso faz toda a diferença para conseguirmos alcançar as 30 gramas de proteína nessa refeição, que pode parecer aqui um pequeno almoço/almoço, mas a verdade é que vai nos deixar incrivelmente produtivos. Porque vamos deixar de pensar em fome, vamos deixar de ter picos, não é? Porque tudo o que sobe a pique deixa pique em termos de energia, em termos de glicémia. E esta combinação realmente dá-nos uma energia muito estável. Se há quem prefira assim estes pequenos almoços mais robustos, há também aqueles que de manhã só conseguem comer uma papinha, né? Os fãs da papa. Há alternativas para esses que têm mais aquela falta de apetite, às vezes até no pequeno almoço, e preferem uma papa, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aqui vou-te dar uma sugestão, sem usar proteína em pó, que é sempre uma alternativa para chegar a estas 30 gramas, que muitas pessoas dizem, eu vou pôr o pó só e já está. Pronto, aqui estamos a falar em sem pôr o pó. Só com alimentos ou produtos alimentares mais convencionais. Portanto, vamos apontar aqui para 200 gramas de queijo Quark, 0% de matéria gorda. Porquê que eu aponto aqui para 0% de matéria gorda? Eu gosto sempre de tentar incluir a gordura dos frutos secos e das sementes. Ora, não podes ter tudo. E basta, não é? Sim, mas se não tens as frutos secos e as sementes, claro, então vai buscar um quark que tenha alguma gordura ou um iogurte que tenha alguma gordura, não imensa, mas alguma. O mais saudável é até 2,5 gramas ou 3 gramas em 100. Mas então, 200 gramas de queijo Quark 0%, com 40 gramas de flocos de aveia, vai ser um bocadinho mais do que uma chávena de café. Eu, quando falo em gramas, às vezes é importante, porque o olhómetro é o nosso maior inimigo. Nós podemos estar a fazer coisas que não têm nada a ver. Eu sou um bocado olhómetro, sou... Mas é que é importante. Ou vai a colher ou vai a chave, né? Como dizias, não é? Mas uma primeira vez, sabes? Porque uma colher... Ao menos para definir a medida depois, né? Para os uma colher de flocos, uma colher de sementes vai pesar coisas diferentes, não é? Então, 200 gramas de queijo Quark, 40 gramas de flocos de aveia, estou a repetir porque há pessoas que gostam de apontar, uma colher de sopa de sementes de chia, que são ricas em proteína, vai ter 3 gramas de proteína e 5 de fibra. E depois uma peça de fruta que, claro que se juntarmos frutos vermelhos temos sempre mais vantagem, mas o kiwi é uma ótima fonte de vitamina C, a pera com casca, de preferência quando comemos com casca que seja biológica, mas também é uma boa solução. Misturamos tudo, fazemos uma papa, temos que cortar a fruta pequenina, não é? Com textura cremosa. E aqui o segredo é o quark, não é? Que tem muita proteína e poucas calorias, e também juntarmos as sementes de chia. Claro que já sabemos, sementes de chia deveriam ficar ali um bocadinho, 5, 10 minutos, para ganhar o seu gel. Quando olho aqui para estas 3 opções, fico com a dúvida. Nenhuma destas opções é demasiado calórica para pequeno almoço? Olha, excelente questão, até porque muitas pessoas associam a nutricionista a restrição. E, portanto, que só será... Erradamente, temos que dizer. Erradamente, exatamente. Como se a única solução fosse: eu só vou adotar estas medidas se for para cortar as calorias e tentar baixar um furo no meu cinto. E, portanto, nós muitas vezes devíamos olhar para a alimentação saudável como uma boa fonte de energia para o resto do meu dia. E como é que eu faço isso, não é? E para me dar os nutrientes que eu preciso para o meu intestino, etc. Portanto, que calorias é que estão mais ou menos aqui nestas 3 opções? 380 a 400 calorias. Claro que pode-se reduzir para 300 calorias e cerca de 25 gramas de proteína. Ou seja, aquele pão pode ser mais pequeno, os flocos de aveia podem ser um bocadinho menos, mas sabendo que vamos reduzir um bocadinho na proteína, por exemplo, no caso dos flocos de aveia, porque eles também são fontes de proteína. Mas, principalmente, isto não é uma medida certa para todos, não é? Porque temos pesos diferentes, alturas diferentes, musculaturas diferentes, exatamente, necessidades diferentes, às vezes do próprio metabolismo da pessoa. É verdade, mas se reparares, todos os rótulos dos produtos alimentares aparece lá que há um valor calórico recomendado para um adulto de cerca de 2.000 quilocalorias diárias, não é? Então, se tu apontares para um pequeno almoço 300 a 400,
400 quilocalorias, se tiveres, na verdade, com esta refeição, ficas sem fome para o resto da manhã. Portanto, a seguir segue-se um almoço. Depois segue-se um lanche Já ou não não. precisas dos snacks a meio da manhã e tal e coisa. Exatamente. Olha, consegues em 30 segundos deixar aqui uma regra simples para quem nos ouve para isto tornarmos os nossos pequenos almoços mais saudáveis? Sem dúvida. Então, primeira, proteína de qualidade 20 a 30 gramas, tentar ter pelo menos 8 a 10 gramas de fibra nesse pequeno almoço e se não tiver, provavelmente vai sentir fome antes do que gostaria, portanto, escrever os seus pequenos almoços e tentar pensar nestas soluções que falámos aqui hoje. Para evitar aqueles snacks de meio da manhã. Exatamente. Que são mais prejudiciais. Mariana Chaves com mais um Aprender a Comer e ótimas sugestões de pequeno almoço saudável no episódio desta semana. Voltamos de hoje a uma semana com mais conselhos de nutrição da Mariana Chaves. Até lá, Mariana. Até lá, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente.